Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lucy, você está no canal Make Science BR. E no Make Talk de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a crueldade acadêmica, no sentido de publique ou pereça, e também a questão dos time-lapses, dos intervalos que existem, que algumas pessoas acabam enfrentando na sua formação acadêmica e profissional. Esse vídeo foi uma sugestão de um seguidor aqui do canal. O nomezinho dele vai estar aqui na descrição. E se você quer deixar sugestões de vídeos e tudo mais, fique à vontade. Pode usar a descrição aqui os comentários desse vídeo, o Twitter, o Instagram. Se você me achar e quiser sugerir um vídeo, fica à vontade que a gente tenta fazer. Eu só não falo o nome dele agora porque eu estou na casa do meu irmão e eu esqueci o meu caderninho onde estava o nome dele. E eu estou com muito ódio por causa disso, então você me perdoe, seu nome vai estar aqui na descrição bonitinho. Eu peço que vocês deem uma olhada e me perdoa mesmo, mas espero que você goste mesmo. Então, vamos lá. Olá pessoas, tudo bem? Então, nesse Make Talk, eu vou falar um pouquinho sobre a crueldade na academia, né? E aí, como que funciona, para quem não é da academia, a nossa formação, né? Para começo de conversa, a gente, na maioria das vezes, nos tornamos bolsistas, né? Porque sendo bolsista, você tem uma fonte de renda pequena, mas suficientemente para sobreviver a partir do mestrado e doutorado, dependendo da cidade em que você está fazendo. Na graduação existe a bolsa, mas ela é realmente um auxílio que não dá para você viver com ela. É realmente assim, pagar um ônibus e uma alimentação, ou fazer um rateio para um congresso e tudo mais. E aí, na academia, a gente vai viver durante pelo menos uma graduação de 4 anos, um mestrado de 2 anos e um doutorado de 4 anos, pelo menos 10 anos de bolsa, ou dependendo muito das bolsas, para ter a nossa formação total, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Para você se tornar uma pessoa competitiva para ganhar uma bolsa, para aprovar um projeto e para, quando terminar o seu doutorado, arranjar um emprego, você precisa fazer uma coisinha que é muito boa e legal na academia, que é publicar artigos. Porque são por meio dos artigos que você publica que as pessoas vão ficar sabendo das novidades científicas que você está produzindo e vai poder, inclusive, corroborar ou falsear as suas propostas científicas. E isso funciona para qualquer área, com algumas diferenças, óbvio, mas isso é muito importante. E aí o que acontece? Quando você vai competir por uma bolsa, eles vão olhar se você participou de congresso, vão olhar se você mandou resumos para os congressos. Resumos são trabalhos que ainda não estão finalizados ou já estão finalizados, mas ainda não foram publicados, que você quer compartilhar ali com os colegas da academia e coletar a opinião deles. E aí, por meio dessa opinião, você pode melhorar ou não, ou até mesmo desistir do trabalho, uma vez que te mostrem que você está completamente errado. Isso pode acontecer. Então é muito importante essa participação em eventos, e ela conta um pouquinho de pontos para quando você vai competir por bolsas ou por emprego. Mas no fim, sempre, a maior parte da nota, ela vai estar ou referente à quantidade de aulas que você já deu, o que em teoria não tem nada a ver com você ser pesquisadora, mas aqui no Brasil não existe essa distinção. São pouquíssimos os empregos que você é contratada para ser pesquisadora. Então você sempre vai ser professora universitária, em 90% dos casos, para ser uma pesquisadora cientista. Ou seja, você vai ter que sim dar aula e sim fazer extensão para os tripés da universidade. Embora a maioria dos professores não façam praticamente nenhuma delas simultaneamente. Geralmente eles focam em uma e fazem ela muito bem. Com algumas exceções também, que aí não fazem nada de nada, mas essas são exceções. A maioria dos professores, por causa de limitações de tempo e dinheiro, eles focam em uma coisa e fazem o melhor que dá com ela. Totalmente compreensível diante da situação do nosso país. Mas retomando, então, as duas coisas que mais contam são as coisas que têm a ver com você ser professora e você ser cientista. Então, se você deu muita aula, seja para ensino médio, pós-graduação, graduação, você vai ter já uma nota boa.
A outra coisa que vão te avaliar são os artigos científicos e o valor da revista científica que você está publicando. Se ela é uma revista boa, muito renomada, ou se ela é uma revista nacional, pouco privilegiada e tudo mais. Então, existe toda uma classificação dentro das revistas. Então, claramente, a gente tem que adotar uma das duas estratégias. Ou tentar dar muita aula, o que é difícil, porque dificilmente você é contratada para dar aula se você tem um currículo ruim. E isso cria um efeito de bola de neve nas contratações. Então, geralmente, os pesquisadores, cientistas, né, acabam tendo que recorrer a publicar muitos artigos para, inclusive, arranjar empregos para dar aula, para ter um currículo mais completo e aí sim conseguir um emprego de fato. E aí, publicar artigos, existem outros problemas que se você não tem dinheiro para fazer suas pesquisas, se você não tem dinheiro para pagar para publicar em revistas boas, porque capitalismo, se você quer ser uma pessoa muito famosa, você tem que publicar numa Science, numa Nature, numa Scientific Reports, e essas revistas grandes todas você tem que ter ali um dinheirinho para pagar e tudo mais. E o que acontece também? Para você publicar nessas revistas grandes, dificilmente você consegue só que isso acontece. Mas é muito comum você ver trabalhos que não são lá grandes coisas, mas publicados porque a pessoa tem moral ou conhecimento com os editores, ou é conhecido dos editores. E aí, isso são as trapaças que existem no mundo acadêmico, o que é grave. Então, se você é uma pessoa que não tem esses contatos e não tem esse recurso, você meio que já está fadada a publicar em periódicos que são open access ou que são de graça para publicar, mas são cobrados para as pessoas acessarem. E isso geralmente tem fatores, né? São revistas de menor importância. Então você já está ali defasado na competição. E aí outras questões que vão se somando é justamente o fato de você pertencer ou não a uma equipe de pesquisa grande, porque equipes de pesquisa grande geralmente publicam artigos com todo mundo incluído, e aí alguns existe um mérito nisso, realmente todo mundo contribuiu e tem que estar o nome ali, e outros realmente são os cabides, em que as pessoas, eu te ponho no meu, você põe no seu, e aí você que está sendo honesta e só entrando nos trabalhos que você contribuiu, e ou não tem uma equipe para fazer esse tipo de trabalho, você vai, obviamente, então ficar desprestigiada nisso. Então, esses são alguns dos perrengues que os pesquisadores passam para tentar chegar na carreira acadêmica de fato, como um profissional. Aí, nisso, soma-se ainda alguns agravantes que, às vezes, você tentou fazer o doutorado e não conseguiu bolsa. E aí você não conseguiu o emprego, ou o emprego que você conseguiu não dava para conciliar com o doutorado. Então, você teve que parar ali 1 ano, 2 anos do mestrado para o doutorado por causa de emprego ou por causa de alguma questão pessoal sua. Essas pausas na academia são muito mal vistas. Está sendo criada uma cultura para aliviar um pouco essas pausas, né? Mas, em via de regra, elas pesam negativamente para o seu trabalho, para o seu currículo. Porque alguns concursos, eles olham nos últimos 5 anos, você teve 2 que você teve que não fazer nada, não conseguiu publicar nada porque você estava fazendo outras coisas, isso vai pesar muito negativamente para você. Já na sua pontuação, como também irracionalmente ali no preconceito da banca que vai te avaliar. Então isso é um problema muito grande. E isso se agrava quando você é mulher, e principalmente se sua pausa foi por causa de uma gravidez. Inclusive existindo relatos de mulheres que não passaram em concurso, por mais que tivessem muitos artigos, muitas aulas dadas e tudo mais, porque ela estava grávida ou porque o marido morava longe. Os machismos nossos de cada dia, né? Então, na academia, infelizmente, ainda vale essa cultura do publique ou pereça. Ou seja, se você quer se manter na academia, se você quer ter um emprego, se você quer ter bolsa, se você quer ter projeto, você tem que publicar. E aí, isso também tem consequências na qualidade dos trabalhos que a gente publica. Porque, por exemplo, se você pensa o Darwin, que ficou vários anos fazendo pesquisas para publicar um grande livro, se
Se você faz isso hoje em dia, você está lascada. Você pode ter o melhor livro sobre um determinado assunto publicado, mas isso vai ser uma linha do seu currículo. Então, o que as pessoas fazem hoje em dia? Elas segmentam seus trabalhos em vários artigos e tentam publicar o máximo de número de artigos possível e sempre tentando nas revistas maiores. O que é ruim, porque acaba que você publicando os artigos separados, você pode estar enfraquecendo a sua hipótese ou perdendo a relação entre algumas das características e das evidências que estão presentes nesses artigos, e uma série de problemas. Então, assim, se você teve, infelizmente, que passar por uma pausa dessa e tudo mais e não conseguiu publicar nada, infelizmente, é um fato que você vai ter problemas e dificuldades em relação às outras pessoas. Mas tenta não desistir. Tenta retomar o contato com as pessoas que já estão na academia e fazer parcerias. Tentar contribuir com os artigos, dar suas ideias e convidar pessoas que já estão no gás ali para vocês fazerem trabalhos juntos e você tentar, muitas aspas, né, tirar o atraso. Porque, infelizmente, até o contexto atual, esse cenário é o que acontece. Então, você vai ter que dar um jeito de correr atrás desse atraso. Mas, por mais cruel que isso seja, se é o que você quer, existem formas, então, de você tentar dar esse drible. E, como eu falei, existe uma pressão de dentro para fora da academia, de pessoas que passaram por isso e não querem que outras pessoas passem por isso, de tentar rever esses sistemas avaliativos e a forma com que a gente vê qual revista é melhor que a outra, por que necessariamente quantidade é melhor que qualidade. E aí, aos poucos, a gente está conseguindo mudar algumas coisas. Mas, via de regra, infelizmente, se você é mulher, grávida, ou se você teve problemas de saúde, teve que fazer uma pausa na sua carreira, você vai ser penalizado ou penalizada por isso. E a gente tem que lutar muito para tentar mudar isso, para transformar os processos de seleções em algo mais humano, em algo mais justo. Porque ser pesquisador em qualquer país do mundo já é difícil. No Brasil, atualmente, é mais difícil ainda. Então, a gente tem que se unir e tentar ajudar um ao outro. E se você tem um colega que, por exemplo, não conseguiu passar no doutorado, está sem bolsa e está tendo que trabalhar, tenta juntar com ele. Pô, a gente trabalha, sei lá, crocodilo, vamos fazer um trabalho junto. Você vai fazendo no seu tempo, eu sei que seu emprego é difícil, mas só para você também não ficar totalmente deslocada, sabe? Então, essas são dicas, estratégias que dá para fazer, né, para tentar contornar esses vieses, mas infelizmente é uma realidade dura e cruel que a gente vive. Então, a gente tem que lutar muito. E para quem eu puder ajudar de alguma forma, dar alguma dica mais direta, assim, fiquem à vontade de me procurar no Instagram, no Twitter, e a gente vê o que pode fazer. Então é isso. Muito obrigada pela sugestão do vídeo. Espero que tenha sido isso que você imaginava como... que eu respondi a sua pergunta, né, que eu tenha contemplado a sua sugestão. Para as mulheres grávidas e pessoas que tiveram problemas de saúde, eu não posso esquecer de dizer isso. A lei está do seu lado, você pode procurar advogado e tudo mais e tentar, se você for prejudicada por causa dessa peculiaridade da sua vida, você pode sim recorrer. Fiquem atentos a seus direitos. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todas vocês que assistem os meus vídeos, deixam like, compartilham, comentam. E principalmente as minhas madrinhas que contribuem financeiramente para a manutenção desse canal. Se você tem condições financeiras e gosta do meu trabalho, considere-se também se tornar uma madrinha do canal. Muito obrigada, os links vão estar todos aqui na descrição. Um grande beijo. Tchau, tchau.